Eu já disse, o curso é uma apresentação introdutória das linhas gerais da teoria política marxista. O que significa uma apresentação introdutória? Eu poderia escolher como modelo uma lista de conceitos básicos e defini-los um a um. Eu acho que essa não é a melhor forma de proceder. O caminho que eu escolhi foi outro. O caminho que eu escolhi foi definir a problemática na qual se insere a teoria política marxista, quais são os seus pressupostos fundamentais, quais são as perguntas mais importantes das quais a teoria política marxista parte, e, em segundo lugar, tratar também de alguns conceitos basilares da teoria política marxista. Isso significa que muitos conceitos importantes não serão examinados aqui. A primeira observação que é importante fazer para entender esse terreno no qual se insere a teoria política marxista é a seguinte: a teoria política marxista existe como uma teoria específica, com um conjunto de conceitos específicos, porque a teoria é um conjunto de conceitos e de teses. Isso é uma teoria, um conjunto articulado de conceitos e de teses. Então, a teoria política marxista existe como um conjunto articulado de conceitos e de teses específicos, repito, mas não independentes. Esses conceitos e essas teses, e portanto essa teoria, estão integrados a uma teoria mais geral que na tradição marxista nós denominamos materialismo histórico. Então, a teoria política marxista faz parte, integra, é dependente da teoria mais geral, que é o materialismo histórico. Ela não tem existência autônoma, embora tenha um corpo de conceitos distintos dos conceitos que tratam da economia, da sociedade, etc. Quais são os objetivos ou os objetos do materialismo histórico? O primeiro objeto importante dessa grande teoria da sociedade e da história, que é o materialismo histórico, é entender as diferentes formas de organização da vida social existentes na história da humanidade. E para isso o marxismo possui o conceito de modo de produção. Então, o conceito de modo de produção pretende fornecer os elementos básicos e entender a dinâmica de reprodução das diferentes formas de organização da vida social. Um outro objeto do materialismo histórico é entender a transição de um modo de produção a outro. Porque o Brasil transitou de um escravismo de tipo moderno, que foi o escravismo que vigorou no nosso país do século XVI até o final do século XIX, porque o Brasil transitou daquele escravismo moderno para uma sociedade capitalista. Esse é um problema da transição de um modo de produção para outro. Na verdade, o Brasil é uma sociedade, uma economia, um país específico, numa época específica. O modo de produção escravista não aparecia na sua forma pura no Brasil do século XIX. Assim como o capitalismo também não se apresenta na sua forma pura. O conceito de modo de produção é uma abstração que detém os elementos essenciais da organização da vida social. Mas esse conceito e a ideia de transição guiam e podem guiar a análise de uma transição num país concreto, específico, como o Brasil, na virada do século XIX para o século XX, quando nós deixamos de ser um país escravista e fomos transitando, na verdade, de maneira gradativa e por etapas, para uma economia e uma sociedade, um Estado de tipo capitalista. Nesse tipo de análise, a abolição e a república são a revolução política burguesa no Brasil. Elas se apresentaram como revolução política.
E foi essa revolução política que abriu o caminho para a implantação da economia capitalista no Brasil. Isso que não se dá de maneira abrupta e imediata após a revolução política burguesa. Muito bem. Tradicionalmente, o conceito de modo de produção é utilizado referindo-se apenas à organização econômica da sociedade. Não é assim que nós o utilizaremos. Nós pensaremos o conceito de modo de produção a despeito da expressão modo de produção, sugerir apenas a maneira de produzir, e, portanto, sugerir que se aplica apenas à economia. Nós a utilizaremos no sentido da totalidade social. Porque para cada tipo de economia você tem um tipo de Estado que corresponde a esse tipo de economia, você tem um tipo de ideologia que corresponde também a esse tipo de Estado, a esse tipo de economia, forma uma totalidade estruturada. E é assim que nós pensaremos o conceito de modo de produção, ou pensaremos de uma maneira ampliada. Quando vamos examinar a reprodução de um determinado modo de produção, ou seja, por que a sociedade capitalista se reproduz com seus elementos básicos, não se desagrega, não entra num processo de transformação revolucionária? Quando você se levanta a essas questões, você está tratando da reprodução do modo de produção, que é um dos objetos do materialismo histórico. Ao tratar disso, você verifica que a política tem um papel de grande destaque. Por quê? Porque tem uma instituição, que é o Estado, que é um elemento fundamental para explicar a reprodução dessa sociedade. A permanência dessas sociedades, com aquela forma de organização da vida econômica e social, a permanência no tempo. Quando você parte para analisar a transição de uma forma de organização da vida social para outra, de um modo de produção para outro, você nota que a política também tem um papel de destaque. Porque, como insistia ele, a mudança começa pela revolução, porque, na verdade, o que ele estava dizendo era por uma revolução política que muda a classe social do poder. Então, a política tem um papel importante no materialismo histórico, porque ela ocupa um papel de destaque, tanto para explicar a reprodução dos modos de produção, quanto para explicar a transição de um modo de produção para outro. A conclusão que eu queria chegar aqui é que é muito importante a ideia de estudar a teoria política marxista, pelas razões que expus, e que é muito importante a ideia de desenvolver a teoria política marxista, porque Marx, Engels, Lenin, Gramsci, eles não deixaram uma teoria acabada. Eles estabeleceram as pedras fundamentais, desenvolveram conceitos de grande importância, fizeram avançar muito essa teoria, mas a teoria requer desenvolvimentos, aprimorações e renovação. Então, a primeira observação desta introdução foi no sentido de chamar a atenção para a importância do estudo e do desenvolvimento da teoria política marxista. Esse estudo e esse desenvolvimento encontram pelo menos dois grandes obstáculos. Um obstáculo vem de fora da teoria marxista. E consiste em quê? Consiste em que os estudiosos da política não marxistas entendem que o marxismo não tem e não pode ter uma teoria política própria. E por quê? Poderia citar um exemplo muito importante, que é do filósofo político italiano Norberto Bobbio. O Bobbio diz: o marxismo não tem e não pode ter uma teoria do Estado, o marxismo não tem e não pode ter uma teoria das relações internacionais, enfim, o marxismo não tem e não pode ter uma teoria política. Por quê?
porque, na verdade, o Marx só escreveu sobre economia e entendia que a economia determinava todo o resto. Bom, é uma leitura, no meu modo de ver, no modo de ver de muitos, equivocada da obra do Marx, e é também uma leitura que ignora tudo que veio depois do Marx. O nosso curso, prestem atenção, se intitula Teoria Política Marxista. Parte do Marx, mas incorpora os dirigentes socialistas, os intelectuais marxistas, que retomaram as ideias do Marx e trataram de desenvolver. Então, não, a gente quer mostrar que o marxismo tem sim uma teoria política. E se o nosso curso for bem sucedido, será uma prova prática disso que eu estou afirmando. Um segundo obstáculo que existe é interno ao próprio campo do marxismo. Existe no marxismo uma tradição, existe no campo do marxismo uma tradição convencionalmente designada pela expressão economicismo ou economicista. Essa tradição economicista consiste em tomar a política, a ideologia, as formas de organização da vida social como meros fenômenos, meros reflexos mecânicos daquilo que se passa na economia. E é evidente que se você trabalha com essa ideia, a reflexão e a análise da política perde a sua importância. Perde a sua importância e perde, inclusive, a justificativa para a produção de conceitos e teses específicas, embora não independentes, que se refiram ao processo político, à luta política, às instituições políticas, como o Estado, os partidos, etc. Então tem esse obstáculo que é interno ao campo do marxismo. Eu até abro um parênteses aqui, vou retomar essa ideia e torná-la mais clara, espero, mas eu abro aqui um pequeno parênteses para dizer o seguinte: o marxismo é um terreno amplo e, no meu entender, unificado. Todos os marxistas, seja a qual tradição pertençam, possuem algumas teses em comum que permite situá-los no mesmo campo, que é o campo marxista. Que teses são essas? É a tese, poderia resumir em duas, ou se formos desagregar mais, em três teses. A história é um processo, não é, portanto, o reino da contingência, dos acontecimentos casuais, do acaso. Esse processo, no momento atual, permite a transição para uma sociedade sem classes. E quem pode dirigir politicamente essa transição são os trabalhadores. Essas três teses unificam os mais variados campos do marxismo. Se pegarem tradições como aquela originada em Lukács, Gramsci, Lenin, Rosa Luxemburgo, todos esses grandes intelectuais marxistas e suas obras assumem essas teses. Nenhum deles diz que a história é um amontoado de fatos contingentes, que a transição ao socialismo já era possível na Roma antiga, ou que a transição ao socialismo é impossível hoje. Quem afirmar essas teses está fora do campo do marxismo. Ou então afirmar que sim, a história é um processo mais ou menos ordenado, sim, na etapa atual é possível construir o socialismo, porém, quem vai dirigir essa transição são os intelectuais que conhecem o processo histórico e poderão dirigir a sociedade para o caminho do socialismo. Não. Se afirmar isso, saiu do campo do marxismo. O campo do marxismo são aquelas três teses. Agora, é um campo unificado, como eu disse. Agora, cada uma dessas tradições representadas pelos nomes que eu acabei de citar, vão aplicar, desenvolver essas teses de uma maneira específica e vão acrescentar teses novas. E isso faz com que, nesse campo amplo e unificado que é o marxismo, surjam tradições diferenciadas. E aí, sim,
O Lukács pertence a uma tradição, o Louis Althusser a outra tradição, o Gramsci a outra, o Lenin a outra, etc. Cada uma dessas tradições tem pontos de contatos e divergências que o estudo aprofundado delas permitiria esclarecer. Não é? Eu digo isso para sabermos como travar o debate, quer dizer, eu digo isso em primeiro lugar porque é importante ter clareza sobre esse fenômeno. Mas uma consequência prática disso que eu estou falando é que é necessário saber travar o debate no campo do marxismo. Ter consciência dessa unidade geral e não tratar as tradições marxistas concorrentes como inimigas daquela na qual você se insere. E eu pretendo, ao longo do curso, polemizar com alguns intelectuais marxistas, mas o farei tendo em vista esses dois elementos que eu citei aqui. Tá certo? Não vou tratar, ao criticar o Lukács, o Gramsci, não vou tratá-los como trata o Norberto Bobbio, que está no outro campo teórico, cujos pressupostos, problemática, teoria, eu discordo total. Não vou tratar o Lukács e o Gramsci como eu trato o Gramsci, como qualquer tradição marxista, como eu trataria o Norberto Bobbio e outros de fora do campo marxista. Se trata de uma condição, não só de respeito, porque você deve tratar o Norberto Bobbio também com respeito, mas se trata de consciência do nível das divergências, dos conflitos que existem entre aquilo que você está defendendo e aquilo que você está criticando. Né? Então, eu dizia, agora retomando, fechando parênteses, eu dizia, existe um obstáculo no próprio interior do campo marxista ao estudo e ao desenvolvimento da teoria política marxista, e esse obstáculo é que existe uma tradição economicista no marxismo. O George Lukács, um filósofo marxista conhecido e muito importante, e seus discípulos no Brasil representam, no meu modo de ver, essa tradição. A tal ponto que um grande estudioso da obra do Lukács no Brasil cunhou a expressão, é uma expressão um tanto incomum, até misteriosa à primeira vista, que é a seguinte: a ontonegatividade da política. Ou seja, esse autor, professor de filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, já falecido, José Chazin, esse autor estava dizendo o seguinte: o Lukács trabalha com a ideia de ser social e seus atributos, para definir o ser social enquanto tal, despreendido de qualquer determinação histórica particular. Essa cara, a ideia é a ontologia do Lukács. Você tem que detectar os atributos gerais do ser social. Muito bem, a ideia do José Chazin é que a política não é um desses atributos. E a política nem sempre existiu, segundo esse entendimento, passou a existir com a sociedade de classes e deve desaparecendo as classes sociais. Vocês verão na minha exposição, eu discordo dessas ideias. Mas não é isso que quero tratar agora. O que eu quero tratar é algumas consequências dessa ideia para o tema que estamos examinando neste momento, que é a importância do estudo de desenvolvimento da teoria política marxista. O resultado dessa ideia foi, para alguns lukácsianos brasileiros, foi a ideia de que, bom, primeiro que a política não tem um conjunto de conceitos e teses específicos, não é? Qualquer tentativa de sistematizar uma teoria política seria um vício acadêmico, obedecendo à divisão burocrática do saber acadêmico entre ciência política e economia, e outros concluíram também que
a classe operária devia se manifestar e lutar contra a política, que era, no meu modo de ver, uma visão neo-anarquista. Eram os anarquistas, e são ainda, porque tem um anarquismo redivivo, eram os anarquistas que pregavam a abstenção política, dizendo que a política era uma atividade burguesa. Não é? Então é comum nós vermos no catecismos brasileiros, se não é comum, pelo menos não é raro, afirmando que a classe operária deve se posicionar contra a política. Recordo-me até de uma mesa em que um colega sustentou a tese de que a tese segundo a qual a Comuna de Paris foi um movimento, uma revolução operária, porque na Comuna de Paris a classe operária lutou contra a política. Tese que eu acho equivocada, porque o que a Comuna fez foi organizar o poder político com base na classe operária. Então ela não estava negando a política, ela estava fazendo um outro tipo de política. Muito bem. Se nós dizemos, então, que o nosso curso é um curso sobre a teoria política marxista, nós estamos tomando posição nesse debate. Nós estamos dizendo, existe sim uma teoria política marxista, ela deve ser estudada e desenvolvida, e essa teoria é imprescindível para compreender como as sociedades se reproduzem e como as sociedades se transformam. Então, ao pegar esse tema, nós já estamos tomando partido e estamos nos situando no interior desse debate. Muito bem. Então, nós vamos iniciar a nossa caminhada. Vamos iniciar uma caminhada por aquilo que temos acumulado na teoria política marxista, indicando as dificuldades ainda existentes, quando possível, indicando as iniciativas intelectuais que permitiram renovar o marxismo ao longo do século XX. Onde vamos buscar os fundamentos da teoria política marxista? Bom, o mais evidente é na obra do Marx e do Engels, que são os fundadores do materialismo histórico. E nós dissemos que a teoria política marxista está integrada a algo mais geral que é o materialismo histórico. Mas aí começam as dificuldades. Por que aí começam as dificuldades? Dificuldades nas nossas fontes de pesquisa. Por que começam dificuldades? Porque se você pegar diferentes textos do Marx e também do Engels, você vai ver que nem sempre a concepção de política, de Estado, de mudança social é a mesma. Por exemplo, o texto que nós vamos estudar hoje, o Manifesto do Partido Comunista. Lá está afirmada a tese de que o Estado organiza os interesses gerais da burguesia. A expressão é um comitê executivo dos interesses gerais da classe capitalista. Só é dito isso sobre o Estado no Manifesto do Partido Comunista. Mas se você pega o Guerra Civil na França, o manifesto foi escrito em 1847, publicado logo no início de 1848. Se você lê um texto como a Guerra Civil na França de 1871, portanto, 23 anos passados, você vai ver que, além de afirmar que o Estado organiza os interesses da classe dominante, o Marx afirma que o Estado possui uma forma específica, é um aparelho que o torna compatível com o interesse de um tipo de classe dominante e não de outro. Então você tem uma forma específica de organização do Estado para que o poder da burguesia seja exercido, e para exercer o poder da classe operária é necessário, é isso que está dito no Guerra Civil na França, um outro tipo de organização do poder. Então, acrescentou algo ao texto de 47 e 48. Acrescentou algo, é uma diferença, mas o pressuposto básico é o mesmo.
Qual é o pressuposto básico? A função do Estado é organizar os interesses da classe dominante. Essa, portanto, é uma diferença secundária, que não cria uma incompatibilidade no interior da obra. Mas tem outras diferenças que criam, sim, incompatibilidades. Se nós verificarmos, aqui eu entro no miolo do nosso tema, se nós formos ler os textos do Jovem Marx, principalmente, para não nos alongarmos muito e não dedicarmos tempo àquilo que não é motivo de polêmica e que, portanto, não é essencial, se nós nos restringirmos ao período 1843, 1844, esses 2 anos, no qual o Jovem Marx está sob uma influência muito grande do Ludwig Feuerbach, vocês verão que para este autor, que é o Jovem Marx, então com 44 ele tinha 26 anos, esse jovem de 26 anos, escrevendo para os anais franco-alemães, escrevendo, por exemplo, um pequeno opúsculo que ficou intitulado A Questão Judaica, este Jovem Marx, neste texto, afirma que o Estado é a alienação do ser humano. O Estado é a alienação política, essa é a ideia. Agora, 5 anos depois, no manifesto do Partido Comunista, ele escreve: o Estado é um comitê que organiza os interesses da classe dominante. Essas duas ideias são excludentes, incompatíveis. E nós vamos ter que escolher entre uma e outra para desenvolver o nosso trabalho. Eu sei que muitos ou alguns, não sei, poderão dizer: mas por que são incompatíveis? Talvez haja uma forma de combiná-las. E tem autores que entendem que existe sim uma forma de combiná-las. Aliás, não são autores, é particularmente um autor, o Lukács, que eu já acabei de citar. Ele tem um texto intitulado Sobre o Jovem Marx, onde ele vê uma continuidade, uma evolução, que representa fundamentalmente uma continuidade entre os textos de 1843 e 1844, quando Marx está influenciado pesadamente pelo Ludwig Feuerbach, e os textos posteriores, o manifesto, as obras históricas do final da década de 40, começo da década de 1850. Então nós temos que nos deter nessa questão. Nós temos que aprofundar essa análise. Saber se há de fato uma incompatibilidade. Saber se há uma evolução ou se há uma ruptura entre os textos juvenis do Marx, a maioria dos quais nunca foi publicado, e os textos de maturidade, que não só ele escreveu, como batalhou para que fossem publicados. A que textos eu estou me referindo? Dos textos, 2 textos importantes do período 43-44 são a Questão Judaica, que eu já citei, que ele escreve no segundo semestre de 43, e antes de outubro de 43, porque em outubro de 43 o Marx emigra para Paris, e aí ele começa a mudar a concepção dele, porque em Paris ele vai conhecer o movimento operário socialista francês, e vai mudar começa a mudar suas concepções. Então, a Questão Judaica é escrito no segundo semestre de 43 e foi publicado numa revista que eles organizaram em Paris, que se chamava Anais Franco-Alemães. O outro texto muito conhecido, muito citado, muito estudado, são os manuscritos econômicos filosóficos de 1844. Esse trata mais da economia e de filosofia. Não é tão importante para o tema do nosso curso quanto é a Questão Judaica, que trata mais da política, certo? Muito bem.
Vamos então entrar nessa questão. Saber se existe uma continuidade ou uma evolução entre os textos juvenis e os textos de maturidade, porque caso exista, nós teremos de lançar mão ao falarmos da teoria política marxista, tanto dos textos de juventude quanto dos textos de maturidade. Ou se há uma ruptura que nos permite dizer, vamos deixar de lado o manuscrito de 44, vamos deixar de lado a questão judaica, porque lá as concepções, conceitos, teses são diferentes, e vamos estudar a obra de maturidade, cujo marco é a ideologia alemã. E é algo que o Marx e o Engels declararam de maneira enfática. Escrevemos a ideologia alemã para romper com a nossa consciência teórica anterior. No Manifesto do Partido Comunista, no capítulo 3 do Manifesto, tem uma nota de rodapé onde eles repetem a mesma ideia. Eles dizem, as ideias dos filósofos, eles usam uma expressão debochada, as sandices filosóficas alemãs sobre essência humana e alienação. Ele chama isso de sandice filosófica, na nota de rodapé do manifesto. Então, ele o Engels, isso não é prova, mas é um indicador importante. Ele e o Engels tinham um consenso de que necessitavam romper com a sua consciência teórica anterior para organizar aquilo, fundar aquilo que eles estavam fundando, que era o materialismo histórico. Muito bem. Quem defende a tese da ruptura de maneira sistemática e explícita é o filósofo marxista francês Louis Althusser. Quem defende a continuidade é o Georges Lukács. No ensaio dele, publicado no Brasil, já citei, sobre o jovem Marx. O Althusser tem um livro recentemente republicado, em tradução nova pela editora da Unicamp, que se intitula Por Marx. E tem um capítulo lá intitulado Sobre o Jovem Marx, onde ele vai defender a tese da ruptura. Então, digamos, são esses dois principais textos dessa polêmica. No plano mais geral, é o plano da problemática e da teoria geral. Para nós que tratamos da teoria política, acrescentaremos, como verão, alguns textos para podermos avançar sobre o nosso tema específico. Mas, muito bem, essa ideia da ruptura, eu dizia, o Althusser a apresenta de modo sistemático, desenvolvido, argumentado, mas, na verdade, ela não introduz uma novidade, digamos assim, absoluta na história do pensamento marxista. Porque se vocês pegarem os textos da Primeira Internacional, da qual participavam o Marx e o Engels, da Segunda Internacional, da qual participava o Engels, da Terceira Internacional, da qual participavam o Lenin, o Trotsky, toda essa grande tradição de organização do movimento socialista internacional, inspirado no marxismo, sempre utilizou única e exclusivamente os textos de maturidade. Nunca foi utilizado para fundamentar uma análise do Estado moderno, questão judaica, ou para justificar a análise da estratégia política, ou mesmo questão judaica, que está ainda submerso naquela problemática dos jovens hegelianos, segundo a qual o objetivo era os filósofos reformarem as consciências para conseguir obter a mudança social. Então tem uma tradição longeva, ampla, no marxismo internacional, que considera apenas a obra de maturidade. Poderão dizer, bom, mas os textos juvenis só passaram, a maior parte deles, só se tornou conhecida a partir da década de 1920, 1930, quando o Instituto Marx e Engels de Moscou passou a publicar esses textos. Mas o Marx ele próprio sabia desses textos. O Engels também sabia, e ambos estavam lá na Primeira Internacional e não lançaram mão desses textos. O Engels estava na Segunda Internacional, não lançou mão desses textos. Então nós temos aí
digamos, a novidade do Althusser não é uma novidade absoluta, mas é uma novidade muito importante no sentido de que ele torna consciente e fundamentada a tese de um rompimento entre os textos juvenis e os textos de maturidade. É isso que o Althusser faz. E como ele faz? Como ele faz? Ele faz isso mobilizando dois conceitos. O conceito de problemática e o conceito de teoria. Ele diz, há uma ruptura, a qual ele dá um nome, também usa uma expressão um tanto incomum, né? Há uma ruptura epistemológica, porque na passagem dos textos de juventude para os textos de maturidade, Marx muda de terreno, é a metáfora que ele usa. O que significa mudar de terreno? Significa mudar não só a teoria, mas mudar também a problemática. A problemática é a estrutura profunda do pensamento, é aquilo que é o alicerce da teoria, é aquilo no que a teoria se apoia, é aquilo do que a teoria parte. Isso é a problemática. Então, o Althusser diz, mudou não só a teoria, como mudou também a problemática. Vamos então nós aqui por nossa conta perguntar qual é a problemática e a teoria dos textos juvenis, a problemática e a teoria dos textos de maturidade, e ao fazer isso vamos afunilar para a questão da política, do Estado e da mudança social. Eu estou dizendo mudança social e não revolução, porque se eu disser revolução, eu já excluo o Jovem Marx, porque lá não tem ideia de revolução. Não tem essa ideia. Então eu digo mudança social, que o jogo para mudança, que é um negócio, algo mais geral, mais abstrato, para o qual o Jovem Marx usa o conceito de emancipação, e mudança social, usa o mesmo termo para o Marx da maturidade, que usa um outro conceito, que é o conceito de revolução, que são dois conceitos diferentes. Então, localizando essa problemática, afunilaremos para a política, Estado e mudança social. Qual é a problemática dos textos juvenis? Eu disse, o Marx e o Engels estavam profundamente influenciados pelo Feuerbach. E isso não é uma conclusão de estudiosos da obra do Marx e do Engels. É também. Mas os próprios Marx e Engels declararam, nas correspondências, nos textos que escreveram, sua admiração pelo Feuerbach e se declararam Feuerbachianos. Isso é um elemento, um fato importante. Qual é a problemática do Feuerbach que, como veremos, governa o texto na questão judaica? Essa problemática que nos interessa, tem um livro do Feuerbach publicado no Brasil, que é o Essência do Cristianismo, foi publicado por uma editora de Campinas, a Papiros. Se lerem esse livro, A Essência do Cristianismo, lá verão em pessoa essa problemática em operação. Que problemática é essa? Tem uma socióloga cubana muito erudita no estudo da obra do Marx e do Engels, que é a Isabel Bonaro. Não sei se já a conhecem. Ela publica em Cuba uma revista intitulada Marx a Hora. Ela tem um estudo que foi publicado na revista Crítica Marxista, número 16, se não me falha a memória, que se intitula Ser Genérico no Jovem Marx. É alguma coisa assim, o Ser Genérico no Jovem Marx. E ela diz, o Jovem Marx, do período 43-44, recolhe do Feuerbach uma tríade, guardem essa ideia, uma tríade conceitual. Uma tríade conceitual que está na base da reflexão teórica do Feuerbach e estará na base da reflexão teórica do Jovem Marx. Que tríade é essa? São três conceitos: essência humana, alienação e emancipação humana. O Feuerbach é visto muitas vezes como um materialista.
porque ele fez a crítica ao idealismo do Hegel. Mas, na verdade, é uma crítica limitada, como é limitado também o seu materialismo. Por quê? A grande ideia do Feuerbach, talvez tenha sido a ideia que o tornou merecidamente conhecido no mundo filosófico da época, ele formulou na seguinte frase: não foi Deus que criou o homem, foi o homem que criou Deus. Então, a ideia de partir do homem para explicar as ideias relativas à religião. Esse seria o componente materialista da obra dele. Só que a ideia de homem da qual ele parte é uma ideia metafísica. É um homem genérico, sem inserção histórica, sem desprovido de determinações econômicas, sociais, e que possuiria uma essência, que ele denomina a essência humana. Seria comum a todas as épocas e a todas as classes sociais, do faraó ao camponês no Egito, do aristocrata ao camponês na Idade Média, do capitalista ao operário na sociedade moderna. Todos teriam uma essência comum, que é o quê? O Feuerbach define com 3 atributos: amor, vontade e razão. Nós vamos deixar a vontade, que é a ação, e a razão de lado, porque o que o Feuerbach de fato enfatiza é o amor. Ele diz: o ser humano é vocacionado para a vida em comunidade, para o congraçamento comunitário, para o amor ao próximo. É uma ideia próxima da ideia do cristianismo, e logo nós veremos por quê. Essa é a essência humana. Atributo de todo ser humano em qualquer época e de qualquer classe social. Porque nós poderíamos dizer, mas existe esse impulso pela construção de uma vida comunitária mais pacífica? A gente vê isso na nossa prática, existe. Mas existe num segmento social, numa época determinada e com conteúdo determinado. Os capitalistas não têm esse impulso. Os pequenos burgueses não necessariamente. Então não é um atributo da essência humana. É algo historicamente determinado. E se nós pensarmos no caso do movimento socialista, é algo enraizado nos trabalhadores, e isso que é denominado de modo genérico e impreciso congraçamento comunitário, você poderia entender como uma livre associação dos trabalhadores para gerir a produção e a política, etc. Mas isso é determinado historicamente, não é essência humana nenhuma. Isso faz uma diferença radical, como a gente vai ver em seguida. Muito bem. Primeiro conceito, essa noção metafísica de essência humana. Segundo, a alienação. O que é a alienação? É o seguinte: o homem tem essa essência, mas a sociedade impede que ele, o homem, a realize. A existência efetiva do homem está em contradição com a sua essência profunda. E temos ali uma contradição, isso é muito importante. Isso vai ser importantíssimo no Jovem Marx, como veremos a seguir. Nós temos ali uma contradição entre o quê? Entre a burguesia e a classe operária? Não. Entre as forças produtivas e as relações de produção? Não. Nem existem esses conceitos nos textos pré-1845. A contradição é entre a essência e a existência. Entre a essência humana e a existência efetiva do ser humano. E o que é a emancipação humana? A emancipação humana seria os trabalhadores tomarem o poder? Nada disso. Nós estamos falando de ser humano. Ser humano em geral. Ou como diz o Marx naquela nota de rodapé do Manifesto Comunista, que eu acabei de citar, é o ser humano em geral. Aquele que não pertence a nenhuma época, a nenhuma classe, e só existe no céu nebuloso da filosofia alemã. Então, se trata de libertar o homem, o que evidentemente nos obriga a conclamar todos os homens para a luta pela libertação, pela emancipação.
Não importa se são trabalhadores, latifundiários, capitalistas, pequenos burgueses, banqueiros, todos são seres humanos dotados de uma mesma essência e podem ser conclamados para o movimento libertador que nós estamos chamando de emancipação humana. Eles também serão emancipados nos terríveis sofrimentos pelos quais passam na sociedade capitalista. O Feuerbach, a obra do Feuerbach é admirável, é sedutora. O Feuerbach ele pega o esquema dessa tríade conceitual e aplica na religião. O que diz o Feuerbach? Ele diz: como a essência ao congraçamento comunitário do ser humano não pode se realizar nessa sociedade na qual vive, como essa essência é negada pela existência, o ser humano projeta a sua essência na religião. Então ele concebe as divindades, e o Feuerbach está falando do cristianismo, embora no livro A Essência do Cristianismo, o Feuerbach oscila. Ora ele fala em religião em geral, ora ele fala em cristianismo, mas o eixo mesmo é o cristianismo. Então o homem projeta os atributos dessa sua essência na família celeste. Ao projetar esses atributos, ele os perde, ele os aliena. Isso, a religião é uma alienação religiosa. O homem vê a sua criatura, que é Deus, imagina, Feuerbach já explicou, foi Deus que criou o homem. Foi o homem que criou Deus. O homem vê na sua criatura, que é Deus, o Criador, que se vê como uma criatura de Deus. Isso é a inversão do sujeito e do objeto. Isso é a perda dos próprios atributos. Isso é alienação. Nós temos que emancipar o ser humano da religião. Mostrar que aquilo que ele atribui à família celeste nada mais é do que ele próprio. E como vamos conseguir isso? Através da filosofia, reformando as consciências. Essa é a tese do Feuerbach. Eu queria ler aqui o Feuerbach, uma lacuna que eu vejo no livro, é que o Feuerbach não desenvolve muito o motivo dessa projeção alienante dos atributos da essência na religião. Mas ele tem uma passagem na página 116 da edição brasileira da Papyrus, que diz o seguinte: Deus nasce do movimento de uma privação. Aquilo que o homem se sente, aquilo de que o homem se sente privado, seja esta uma privação determinada, consciente ou inconsciente, é para ele Deus. Assim, o desesperado sentimento do vazio e da solidão necessita de um Deus no qual exista sociedade, uma união de seres que se amam intimamente. Os seres humanos querem se amar. A sociedade impede que eles se amem. Mas tem uma homologia, ou seja, uma semelhança formal com a psicanálise, isso aqui. Né? Uma pulsão, um instinto que é recalcado, impedido de se realizar e que vai aparecer sob uma outra forma, vai aparecer de uma maneira deformada, numa neurose, num sonho. Aqui também, a essência reprimida reaparece de maneira sublimada na religião, através da alienação. Não é? Lendo de maneira superficial e rápida esse texto, pode parecer à primeira vista que Feuerbach está dizendo algo que todo mundo já disse. O desesperado sentimento do vazio leva a acreditar em Deus, mas não é simplesmente isso que ele está dizendo. Tem todo um dispositivo conceitual, filosófico concentrado aqui. Ele está dizendo essa coisa, como opera essa tríade conceitual detectada com tanto rigor e clareza pela Isabel Bonaro. É isso que ele está nos dizendo.
Olha só, assim o desesperado sentimento do vazio e da solidão necessita de um Deus no qual exista a sociedade. Eu não sei se a tradução aqui está adequada. Eu acho que para ser conforme o pensamento de Feuerbach, devia estar escrito comunidade, não sociedade. Mas não sei como li o original alemão e também não sou versado em alemão. No qual exista, mas a ideia dele é essa, no qual a solidão necessita de um Deus no qual exista a comunidade da igreja, uma união de seres que se amam intimamente. Eu repito, eu não estou contrapondo a essa essência humana do Feuerbach uma outra essência humana que diria que os homens se odeiam de maneira natural. A essência do homem é o ódio. Ou como diria o Hobbes, o homem é o lobo do homem. Aí seria mudar a teoria e permanecer dentro da mesma problemática. Aliás, acho que isso é um exemplo que elucida bem a diferença entre teoria e problemática. Não estou dizendo isso. Que os homens homens aqui sempre envolvem homens e mulheres, né? Precisa lembrar disso. Que os homens e as mulheres se odeiam naturalmente devido à sua essência. Não. Eu estou dizendo, vamos pôr de lado essa ideia metafísica de essência, vamos pensar as épocas, as determinações históricas, as classes sociais, e você vai encontrar atitudes, valores diferentes de uma época para outra e de uma classe social para outra. Como eu disse, os trabalhadores podem aspirar uma gestão comum da sociedade de uma maneira mais pacífica, com menos violência, claro que pode, mas não por causa de uma essência humana, por causa da inserção social deles no processo, numa determinada fase do processo histórico e numa determinada classe social. Muito bem. Como essa tríade conceitual é retomada pelo jovem Marx. Só que o elemento criativo desse empréstimo consiste no fato que o jovem Marx vai aplicar essa tríade conceitual a outros objetos, a outros temas, que não a religião. O jovem Marx considerava que a crítica da religião já estava feita, encerrada, que era necessário passar para outras questões. Tem uma carta dele ao Engels, em que ele declara uma grande admiração pelo Feuerbach, mas ao mesmo tempo ele abusa. O que me decepciona no Feuerbach é uma coisa: ele só fala de religião e não fala nada de política. Aí já tem um venenozinho, né? O jovem Marx vai fazer isso. Ele vai aplicar essa problemática. Qual é a problemática? O fundo dessa problemática é o seguinte: é uma pergunta. O que é o homem? A pergunta é essa: o que é o homem? Por isso que o Althusser denomina isso humanismo teórico. Quer dizer, dessa pergunta, o que é o homem, tenta deduzir as formas de organização da vida social. O que é o homem é a pergunta. Feuerbach responde: amor, vontade e razão. Esse é um dispositivo teórico, essa é a teoria. O Marx retoma essa tríade conceitual e vai aplicar na política, no caso da questão judaica, e no processo de trabalho, no caso dos manuscritos econômicos de 1844. O que acontece é que depois da ideologia alemã, escrita entre 1845 e 1846, obra na qual, repito, Marx e Engels afirmam: escrevemos este texto para ajustar as contas com a nossa consciência teórica e filosófica anterior, portanto, tinham consciência que estavam rompendo com aquilo que pensavam antes. A partir da ideologia alemã, não é mais essa tríade conceitual com a qual Marx e Engels trabalham. Agora surge uma nova pergunta, portanto, uma nova problemática e um novo dispositivo intelectual. São duas novidades articuladas. A nova pergunta é: o que é a história? O que é a história? Nós temos que entender o que é esse processo
que em diferentes fases apresenta diferentes formas de organização da vida social, que em determinados períodos faz com que se transite de uma forma de organização da vida social para outra forma de organização da vida social, temos que entender esse processo, que é a história. A pergunta é essa. E a teoria, os conceitos que eles vão agora mobilizar para entender esse processo, que é o processo histórico, são forças produtivas, relações de produção, luta de classes sociais e luta de classes, revolução, conceitos ausentes dos textos citados anteriormente. Conceitos ausentes. Então nós estamos num novo terreno, numa nova problemática, e numa nova teoria que são os embriões, os elementos iniciais do materialismo histórico. O que acontece quando Marx aplica a tríade conceitual, essência humana, alienação e emancipação humana na questão do Estado? A aplicação que está no opúsculo Questão Judaica. O Feuerbach falava na alienação religiosa. O ser humano, impossibilidade de realizar a sua essência, a projeta na religião. O Marx vai falar de alienação política. O ser humano, impedido de realizar sua essência, projeta no Estado. O Estado é a alienação do ser humano. É essa a tese. Né? Eu vou citar aqui uma passagem do Questão Judaica para ilustrar isso que eu estou falando. Né? Diz o Marx: a religião, e aqui essa citação é interessante porque, ao falar da religião, ele deixa claro a filiação dele como discípulo do Feuerbach. Ele vai comparar a religião e política, quer dizer, está esclarecendo que está partindo do Feuerbach. A religião é exatamente o reconhecimento do homem mediante um desvio, através de um mediador. O homem se reconhece como tal, reconhece a sua essência por um desvio, através do mediador, que é a família celeste. Mas ao reconhecer, a perde, porque atribui àquela família e não a si própria aquela essência, está certo? A religião é exatamente o reconhecimento do homem mediante um desvio, através de um mediador. Assim como o Estado, agora ele vai introduzir o tema dele, assim como o Estado é o mediador para o qual ele transfere toda a sua desenvoltura humana. Estabeleceu a ideia geral. Estou colocando no lugar da religião o Estado. Vamos ter a explicação agora. O texto tem que ler devagar e refletir sobre. O Estado político não tem a ideia de Estado burguês, Estado capitalista, ele usa o termo Estado político. O Estado político atingiu a sua verdadeira forma definitiva. O homem leva uma vida dupla, não só mentalmente, na consciência, mas também na realidade, na vida concreta. Ele leva uma vida celestial, na metáfora religiosa, e uma vida terrena. A vida na comunidade política, na qual ele se considera um ente comunitário, e a vida na sociedade civil, na qual ele atua como pessoa particular, encara as demais pessoas como meios, degrada a si próprio a condição de meio e se torna um joguete nas mãos de poderes estranhos a ele, o Estado. Vamos esmiuçar isso. O Estado de um lado, a sociedade civil de outro. Isso o jovem Marx herdou do Hegel, porque o Hegel entende que a sociedade civil, que é como o Hegel denomina grosso modo a economia, é o reino do egoísmo, do particularismo, da concorrência de todos contra todos.
O Estado, diz o rei, é a razão, é o universal. É ele, inclusive, que por estar separado da sociedade civil, o Hegel chama de classe burocrática, não é proprietária, portanto não está em concorrência, não tem interesses particulares, tal qual os membros da sociedade civil. Essa classe burocrática é a classe universal. Ela vai regulamentar as condições gerais da concorrência, da realização do interesse particular, não de modo a anulá-los, mas de modo a discipliná-los e que eles possam ocorrer de maneira limitada, embora limitada, de maneira ordenada. Então, você tem uma separação Estado e sociedade civil, a mesma separação que se encontra aqui no Jovem Marx. Isso ele pegou do Hegel, ele faz um mix do Hegel com Feuerbach na questão judaica. Separou. Vejam que a sociedade civil, tem um texto meu que eu citei na bibliografia do curso, onde eu faço um quadro. Né? Então, no Jovem Marx, a sociedade civil, pegando passagens do texto A Questão Judaica, eu mostro as expressões com as quais o Marx se refere à sociedade civil. É o reino do egoísmo, do particularismo. Uma certa altura ele usa, escrevendo em latim, a guerra de todos contra todos. É uma expressão maltesiana, né? A guerra de todos contra todos. Essa é a ideia de sociedade civil. Não há classes sociais, não há luta de classes. Classes são agregados, são coletivos, com interesse geral, pelo menos comum, e que se enfrentam como coletivos. Aqui no texto, A Questão Judaica, do Jovem Marx, que ainda não criou o materialismo histórico, que ainda não é aquilo que conhecemos hoje como marxista, a sociedade não é uma sociedade de classes, é uma sociedade de indivíduos. E o poder estatal se relaciona com esses indivíduos, não com as classes. Então você tem o Estado separado da sociedade, se relacionando com os indivíduos e representando o universal. Aí que o Marx introduz uma modificação, porque está usando o Feuerbach. Aí ele se distancia do Hegel. A diferença é a seguinte: ele diz, não, a burocracia não representa o universal. A burocracia representa os interesses da própria burocracia. Essa é uma diferença. Agora, como ele explica o mecanismo da alienação no Estado? Ainda não desagriguei isso, talvez eu tenha entendido. Né? Ele diz o seguinte, aliás, vou fazer uma observação que é importante. O Marx, diferentemente do livro A Essência do Cristianismo, do Feuerbach, em momento nenhum explicita que a essência humana é amor, vontade e razão. Em momento nenhum. No entanto, e isso é o mais importante, eu afirmo, é essa ideia que está presidindo todo o texto A Questão Judaica. Ou seja, uma ideia não precisa estar explícita e desenvolvida no texto para, digamos assim, governar o texto, direcioná-lo, estabelecer os seus limites, etc. Ela pode ser um suposto implícito. Onde está esse suposto implícito? Na crítica moral que o Marx faz ao fato de, na sociedade, os homens se enfrentarem como entes egoístas em concorrência perpétua na guerra de todos contra todos. Então, o subtexto, quando deveriam se congraçar em comunidade. Seria uma imputação infundada da minha parte? Eu penso que não. Por quê? Vamos ver como segue o raciocínio do Jovem Marx. Ele diz, numa sociedade em que o homem não vive em comunidade, ele vai fantasiar essa comunidade no Estado. É o que ele diz aqui, ó. Onde o Estado político atingiu sua forma definitiva, o homem leva uma vida dupla, não só mentalmente na consciência, mas também na realidade. Na realidade, na vida concreta. Ele leva uma vida celestial e uma vida terrena. A vida na comunidade política, na qual ele se considera um ente comunitário. Então, Marx está dizendo o seguinte: o Estado criou uma comunidade imaginária, que são os cidadãos brasileiros. E essa comunidade imaginária, intitulada Os Cidadãos, estou colocando brasileiros aqui para
dar uma concretude maior à ideia, essa comunidade de cidadãos realiza na fantasia a aspiração pela vida em comunidade, frustrada pela existência concreta na qual os homens vivem em concorrência em guerra de todos contra todos. É o mesmo mecanismo formal. Qual é a solução? O Marx diz, criticando Bruno Bauer, não basta a emancipação política, ou seja, não basta criarmos um Estado político, porque está subentendido que na Idade Média o Estado estava misturado com a sociedade, não eram instituições políticas separadas. Agora, diz o Marx, o Estado político está separado, já expliquei, separado da sociedade. Então, a revolução política, a emancipação política cria um Estado político, essas instituições políticas separadas da sociedade, que a governam. Mas isso não basta. O que interessa é a emancipação humana. E o que é a emancipação humana? É o homem recuperar a sua essência. Assim como Paulo Feuerbach, reformando as consciências, o homem reconheceria a sua própria essência e a partir daí dispensaria a religião. Para o Marx, o que ele se coloca é a necessidade de eliminar o Estado, abolir o Estado. É uma posição de tipo anarquista. A abolição do Estado quer dizer a imediata dissolução do Estado. Era isso que ele se colocava como objetivo, está no final do segundo artigo, que compõe a questão judaica, onde ele diz: mas a emancipação humana só estará plenamente realizada quando o homem individual, real, vejam que é sempre o homem individual, quando o homem individual, real, tiver recuperado para si o cidadão abstrato. O cidadão, aquele corpo de cidadãos, é uma comunidade abstrata, fantasiosa, dissimulada. Não, tem que recuperar para si o cidadão abstrato, trazer para a sociedade civil. Quando o homem tiver reconhecido e organizado suas forças próprias como forças sociais e, em consequência, não mais separar de si mesmo a força social na forma da força política. De uma maneira um tanto elíptica, o que está dito aqui é que tem que acabar com a separação entre o poder político e o Estado, que está acima dos indivíduos, porque aqui não há classes, e evidentemente nem luta de classes. O Estado, o poder político e o Estado que estão acima do indivíduo, e trazê-lo para integrá-lo na vida social. Portanto, está sugerido de maneira elíptica a extinção do Estado. Eu vou encerrar. Na verdade, eu falei mais da concepção de Estado, mostrando a grande similitude com a concepção que o Feuerbach tem de religião, e não falei da diferença entre emancipação e revolução. Vou dizer uma palavrinha sobre isso agora, a diferença entre emancipação e revolução. Vejam bem, para o Lukács, neste ensaio que eu citei, intitulado Sobre o Jovem Marx, eu agora já estou na dúvida se o título exato é esse, Sobre o Jovem Marx. Depois eu vou esclarecer, mas o tema é esse, né? O Lukács diz o seguinte: a ideia de emancipação é a ideia de revolução em germe. É a ideia de revolução ainda não desenvolvida. Ela prenuncia a ideia de revolução. E vai mais longe, ele diz: a revolução política da qual fala Marx, na verdade, é aquilo que depois ele vai conceituar como revolução burguesa. A emancipação política é aquilo que o Marx vai conceitualizar futuramente na sua obra de maturidade como revolução burguesa. E a emancipação humana é aquilo que o Marx da maturidade vai conceituar na sua obra como revolução socialista. Isso daí consiste numa operação teórica e politicamente insustentável, no meu modo de ver, que consiste em retirar cada conceito do contexto teórico no qual ele faz sentido, ignorando os pressupostos do conceito emancipação, as consequências do conceito emancipação,
por sua vez, os pressupostos do conceito de revolução, as consequências do conceito de revolução, ignora isso tudo, esvazia os dois conceitos, eles podem ficar parecendo muito próximos. Mas não é assim que se deve fazer a leitura de um texto teórico. O conceito de emancipação se baseia na ideia de essência humana. A emancipação humana consiste em recuperar a essência perdida. É um retorno a algo que já existia, embora não pudesse se manifestar na realidade porque era negado pela existência. Tem aqui uma contradição problemática que os teóricos da alienação explicam também, e se veem muito na obrigação de explicar. O homem que sempre deveria ter existido nunca existiu. Não é? Mas então, o conceito de emancipação parte do conceito de essência humana e de alienação. E a emancipação consiste em se desvencilhar da alienação para recuperar a essência. O conceito de revolução, bom, e como se trata da emancipação humana, é um apelo aos seres humanos em geral. O conceito de revolução parte da luta de classes e afirma que a revolução só é possível com um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas. É dirigida pelos trabalhadores, particularmente pela classe operária. E não é retorno a nada. Ela é, na verdade, um grande salto à frente, onde se criarão novas forças produtivas, novas formas de organização da vida social, onde se substitui a antiga classe dominante por uma nova classe dominante, cujo objetivo deve ser o de se extinguir como classe. São dois conceitos completamente diferentes. Não posso misturar o conceito de emancipação com o conceito de revolução. Estou falando de conceitos. Não podemos misturar palavra com conceito. É claro que o conceito se expressa através de uma palavra, mas tem que prestar atenção no contexto para verificar qual é a ideia que está por trás da palavra. Eu posso falar alienação no seguinte sentido: alienação do carro, está vendendo o carro. Ou então falar aquele sujeito é alienado, no sentido que ele é desinformado, não conhece a própria situação na qual ele está inserido. A reforma da Previdência está correndo solta no Congresso, ele nem se informou sobre a reforma da Previdência que vai atingi-lo. Ele é um alienado, um desinformado. Não é desses usos da palavra alienação que nós estamos falando. Estamos falando do uso conceitual da filosofia feuerbackiana e dos textos do jovem Marx. Aí a situação é outra, né? Então muda a concepção, é outra concepção de mudança. Num caso a emancipação, no outro caso a revolução. Ademais, muda o agente da revolução, da mudança. Não são mais os seres humanos, é uma classe social. As diferenças são tanto no plano da problemática, quanto da teoria, quanto do conteúdo conceitual, são muito grandes. Eu queria para afirmar bem a ideia de que tanto Feuerbach quanto o jovem Marx trabalham não com a contradição de classe que não existe, nem existem sequer as classes sociais. Depois de outubro de 43, quando Marx vai para Paris, se informa e conhece os socialistas, operários parisienses, ele toma partido do socialismo, da classe operária. Mas isso já é um elemento novo na reflexão dele. E é muito complexo, não dá para falar aqui. Isso aparece num pequeno texto que ele escreve em dezembro de 43, que é a Introdução à Crítica do Direito de Hegel, onde ele vai tentar combinar a descoberta, para ele foi uma descoberta, a descoberta da classe operária do movimento operário, com aquela filosofia humanista da tríade, essência, alienação e emancipação. Aquele texto de Introdução à Crítica do Direito vira um produto híbrido. Assim como os manuscritos filosóficos, econômicos filosóficos de 44, também é um texto híbrido. Não é? Mas, deixando de lado esse tipo de questão, sobre a qual gastaríamos ainda mais tempo do que já poderíamos gastar,
eu queria fixar bem a ideia de que não há contradição de classe, que há a contradição entre essência e existência. Eu vou ler uma passagem dos manuscritos de 44, onde isso aparece de maneira muito clara, né? O Marx diz, no manuscrito Propriedade Privada e Comunismo, porque um dos objetivos dos manuscritos de 44 é fundamentar filosoficamente o comunismo, porque o Marx está dentro do comunismo. Isso é muito interessante. No processo de ruptura, a mudança inicial do Marx foi política. Ele conheceu o movimento operário em Paris, tomou o partido do lado do movimento operário, conheceu o comunismo, tomou o partido do comunismo e fica, digamos assim, se debatendo para enquadrar essas descobertas dentro da antiga consciência teórica e filosófica que ele tinha, que era humanista, da tríade conceitual que nós examinamos há pouco. É na ideologia alemã que ele vai encontrar uma problemática, uma teoria nova para falar do movimento operário. Bom, então aqui no Propriedade Privada e Comunismo, dos manuscritos de 1844, o Marx afirma, prestem atenção, o comunismo é a abolição positiva da propriedade privada, da autoalienação humana, e depois a verdadeira apropriação da natureza humana através do e para o homem. Ele é, portanto, o retorno do homem a si mesmo como ser social. Olha a ideia da emancipação, que é a recuperação da essência, o retorno à essência. Muitos dirigentes revolucionários do século XX falavam na criação de um homem novo. Aqui não se trata de criar um homem novo nenhum. Se trata de recuperar o homem que sempre existiu, que estava oculto sob a sociedade civil que impunha a guerra de todos contra todos. Ele é, portanto, o retorno do homem a si mesmo como ser social, isto é, realmente humano. Um regresso completo e consciente é a solução definitiva do antagonismo entre o homem e a natureza, entre o homem e seu semelhante. É a verdadeira solução do conflito. Agora esse é o trecho-chave. É a verdadeira solução do conflito entre existência e essência, entre indivíduo e espécie. É a resposta ao enigma da história e tem conhecimento disso. Ou seja, na sociedade moderna, com isso eu encerro a sessão de hoje, na sociedade moderna, como no Brasil, nós estamos diante de um Estado que representa os interesses da classe dominante ou diante de um Estado que é uma instituição que aliena o ser humano. Nesta mesma sociedade, nós devemos organizar os trabalhadores para lutar pelas transformações sociais contra os interesses e, na maioria dos casos, a vontade dos capitalistas, dos proprietários de terra, ou devemos, ao contrário, fazer um apelo a todos os brasileiros, aos seres humanos em geral, para que se libertem de uma suposta alienação à qual estariam submetidos. Essa é a consequência política de tomar partido de um lado ou de outro. De um lado, do lado da continuidade entre os textos juvenis e os textos de maturidade, ou do lado da ruptura. Quem toma partido do lado da ruptura opta pela organização dos trabalhadores.